Vamos chegando, meu povo, vamos chegando, vamos chegando. Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Guilherme Mendes Rezende, sou professor de economia, sou economista-chefe do CAD, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, e fiz esse canal para poder dar algumas aulas para vocês de temas que eu tenho trabalhado e estudado nos últimos anos, né? Eu sou economista-chefe lá no CAD nos últimos 5 anos, pouco mais de 5 anos. Também sou professor há mais tempo que isso. Já dei várias disciplinas, mas atualmente eu dou microeconomia na pós-graduação e também defesa da concorrência, ou economia da defesa da concorrência. E eu quero utilizar desse canal para oferecer um conteúdo gratuito e de qualidade para vocês, nesses temas que eu tenho experiência. E eu quero que aqui seja um canal não só de passar conteúdo, eu quero aqui passar exemplos, passar minha experiência, tá? Porque eu tenho certeza que com isso a aprendizagem se torna muito mais tranquila, muito mais fácil e muito mais efetivo, tá? Então, eu não vou ficar aqui falando para vocês apenas conceitos abstratos, definições, lendo coisa aqui. Eu vou estar aqui olhando no seu olho, às vezes olhando um pouco aqui para a tela, para não me perder, mas eu quero olhar no seu olho e explicar de uma maneira direta, simples, alguns conceitos microeconômicos, como se faz uma análise concorrencial no CAD, e ser uma fonte aqui de troca com vocês. Eu quero que vocês utilizem bastante aqui os comentários, escrevam o que vocês estão achando das aulas, comentem, mandem sugestões, e espero que a gente troque muita experiência por meio desse canal e por meio das outras redes sociais onde que eu estou também. Então, a gente vai começar essa primeira aula. É uma aula mais curta, tá? Ela não vai demorar muito, mas eu quero trazer um tema específico. Eu quero te mostrar o passo a passo de uma análise concorrencial, mais especificamente uma análise de um ato de concentração. O que é um ato de concentração? É uma fusão e aquisição, ou em inglês, Merger and Acquisition, M&A, tá? A sigla também em inglês. Essa análise concorrencial ela é feita no CAD, em algumas operações, tá? Tem alguns critérios de notificação em que o CAD analisa essas operações. Não são todas as operações são analisadas pelo CAD. Essas, digamos assim, essas particularidades, né, eu vou falar ao longo de outras aulas que eu vou postar aqui também no meu canal, e também eu vou colocar várias informações na descrição desse vídeo. Então, para vocês que estão chegando agora e querem mais informação, acessem aqui a descrição do vídeo, que eu vou colocar outros links, outros documentos para vocês irem também se informando. Então, sendo bem direto nesse vídeo, não quero perder mais tempo, eu quero falar sobre as etapas, o passo a passo de uma análise de um ato de concentração. E para isso, eu trouxe um pequeno, acho que foi uns 5 ou 6 slides aqui, para a gente passar e eu te explicar rapidamente. Vamos lá? Bora lá? Bora! Deixa eu colocar aqui. Então, vamos para a aula de hoje. Etapas da análise de atos de concentração. Essa análise, né, de um ato de concentração, que é feita pelo CAD e por todas as autoridades antitrusta do mundo, a gente pode dividir em 6 etapas. Tá? Primeira etapa é a definição do mercado relevante, que ele pode ser produto ou geográfico. A segunda etapa é olhar a possibilidade do exercício de poder de mercado. É a análise de possibilidade. A partir da construção das participações de mercado,
você olha o market share, índices de concentração, para ver se é possível algum exercício de poder de mercado por parte dessas empresas, parte da operação. A terceira etapa seria a análise da probabilidade, né? Sendo possível esse exercício, agora a gente vai ver se é provável esse exercício. Por meio da análise de importações, logicamente, quando esse mercado tiver importações, discussão da questões de entrada, né? Se existem ou não barreiras à entrada nesse mercado, se a entrada é fácil ou não, e questões de rivalidade. Já já eu detalho isso também. A quarta etapa é olhar a sinergia. Se até agora a gente está olhando se essa operação está trazendo algum problema concorrencial, na etapa de eficiência a gente vê se existe alguma eficiência, algum lado positivo dessa operação que pode contrabalancear os efeitos negativos. Tá? E é a partir dessa análise de malefícios e benefícios que o CAD vai tomar a sua decisão se vai aprovar ou não a operação. Mas existe uma quinta etapa também, né? Que existe a possibilidade da empresa, né, fusionada exercer o seu poder de mercado de maneira unilateral, ou seja, sem coordenar com as concorrentes, mas também existe a possibilidade do mercado se tornar mais concentrado, mais oligopolizado, com poucas empresas, e aí existe uma probabilidade desse exercício do poder coordenado, né, explícito, fazendo um cartel explicitamente ali, ou tacitamente, né, sem um acordo entre as empresas, o que também levaria a prejuízos à concorrência. E, por fim, dada toda essa análise, a autoridade antitruste vai decidir se vai aprovar essa operação sem restrição, com restrição, que é com a imposição de remédios antitruste, ou vai reprovar a operação. Mas se ainda não ficou claro, né, tudo isso, e realmente não deve estar para quem não é da área, nas próximas aulas eu vou trazer casos concretos explicando esse passo a passo. Mas antes disso, né, antes de passar para outra aula, aí, vamos continuar aqui. Rapidamente eu quero te mostrar o detalhamento dessas etapas. Então vamos falar um pouco mais sobre a definição de mercado relevante afetado pela operação. Primeiro, destacar aqui, que está aparecendo aqui no canto direito da tela, esse guia de análise de atos de concentração. É um guia público feito pelo CAD, em que tudo isso que eu estou falando aqui está lá de maneira detalhada, explicando esse passo a passo. Aqui eu só quero dar um overview bem geral. Tá? Repetindo, meu foco vai ser trabalhar com vocês aqui exemplos reais, casos concretos. As próximas aulas, fiquem atentos aí, eu vou trazer casos reais. Tá? E aí a gente vai olhar, não teoricamente conceitos aqui, mas a gente vai mostrar na prática como que se faz. Tá? Então, a definição de mercado relevante, você vai definir os produtos e, geograficamente, aonde essa concorrência está ocorrendo. Tá? Para isso, a gente pode fazer o uso do teste do monopolista hipotético. Novamente, não vou trazer definições aqui, eu vou te explicar baseado em casos concretos. Você também, nessa parte aqui, a gente pode olhar a substituibilidade pelo lado da demanda e pelo lado da oferta. A gente vai ver que, em alguns casos, existe uma concentração horizontal, em outras operações, existe uma integração vertical. Segunda etapa, depois de definir o mercado relevante, eu vou ver a possibilidade de exercício de poder de mercado. Dessa empresa, né, agora fusionada, se ela tem essa possibilidade de exercer o poder de mercado. E para mensurar essa possibilidade, eu tenho que agora fazer o quê? Sabendo o meu mercado relevante,
eu determino a parcela de mercado dessa empresa fusionada. E o parâmetro que está na lei, Lei 12.529, que é a Lei de Defesa da Concorrência aqui no Brasil, vai colocar um parâmetro, né, que essa empresa fusionada não vai poder ter mais que 20% de participação de mercado. Logicamente que esse aqui é um parâmetro não suficiente, é um parâmetro inicial para se fazer análise. Isso pode ser flexibilizado para mais ou para menos, dependendo o caso concreto. Tá? Mas, dentro do guia, você vai ter, além desse parâmetro dos 20%, você também vai olhar para o índice de concentração, esse HHI. Também vou te ensinar nas próximas aulas como se calcula isso. Então, você tem certos níveis de concentração em que você vai falar que existe ou não existe essa possibilidade de exercício de poder de mercado. Não existindo possibilidade de exercício de mercado, ou nesse caso simples aqui, a participação de mercado dessas empresas sendo menor do que 20%, a análise já pode terminar e a operação pode ser aprovada. Esse limite sendo maior do que 20%, você continua a análise, você vai para o próximo passo. Aqui eu estou falando 20% como um exemplo do que está na lei. Você também tem que olhar o HHI, nesse momento aqui você pode olhar outras variáveis para ter mais certeza que aquela operação não traz grandes problemas concorrenciais. Mas esse número sendo acima de 20%, já acende aquela bandeira amarela e você passa para analisar a probabilidade de exercício de poder de mercado. O que é essa probabilidade? Pode ser possível o exercício de poder de mercado, pode ser possível, tá? Mas pode ser que não seja provável. Por quê? Porque tem importação. A empresa pode ter uma participação de mercado maior do que 20%, mas não ser provável que ela exerça o poder de mercado dela, por exemplo, aumentando o preço. Por quê? Porque se ela tentar aumentar o preço, vai ter importação. Então tem que se analisar o nível de importação desse mercado. Se essas importações rivalizam com essa empresa, com essa nova empresa, né? Se a entrada também poderia ter um efeito de combater esse exercício de poder de mercado. Então é feita uma análise de entrada, que vai tratar de probabilidade, se é provável a entrada, se ela é tempestiva, ela consegue, uma nova empresa consegue entrar em até 2 anos, e se ela é suficiente. Isso a gente vai olhar em detalhes quando a gente tratar dos casos concretos nas próximas aulas. E também outros fatores relevantes para a análise de entrada, né? A gente tem que entender essa escala mínima viável para ver qual que é o tamanho dessa empresa entrante, se ela vai ter muitos custos para entrar ou não, né? Porque se for muito custoso, se essa escala mínima for grande demais, isso é uma barreira à entrada, porque não é qualquer um que vai conseguir entrar nesse mercado rapidamente para combater esse exercício de poder de mercado dessa empresa resultante da operação. Também pode existir barreiras regulatórias, né? No Brasil, a gente sabe, né? O país com setores bastante regulados, então algumas normas criam barreiras à entrada de concorrentes, o que dificulta a concorrência. Questões de escala, integração da cadeia, capacidade ociosa, né? Ou seja, uma capacidade ociosa muito alta pode inibir a entrada de concorrentes. E, por fim, rivalidade. Rivalidade, a gente tem uma série de outros fatores para serem analisados. Tanto o número e o porte de concorrentes, capacidade ociosa, fidelidade a marcas, agressividade dos concorrentes, né? E também daquela firma que está sendo adquirida, né? Ela pode ser uma empresa que rivalizava muito com a empresa que está querendo comprar. Então, tem que ser analisado com bastante cuidado essa questão da agressividade. Histórico de rivalidade é um pouco ver
o market share ao longo do tempo, a participação de mercado das empresas, se houver muita troca de posições entre quem é a líder de mercado, quem são as outras, né? Você vai dizer que tem muita rivalidade nesse mercado. Por outro lado, você vê um platô, né? Market shares bastante estáveis, é uma demonstração, um indício de pouca rivalidade. Mas tudo isso aqui eu quero te explicar, e vou ser repetitivo aqui, olhando para o caso concreto. Tá? Eu não quero aqui nessa aula, ou nessas aulas, falar mais o mesmo, falar o que muitos de vocês já ouviram em diversas aulas. Eu quero ser diferente aqui. Eu não vim para ser igual, eu vim para tentar te explicar concorrência, análise concorrencial de uma maneira diferente. Tá? Isso aqui é só para a gente colocar o pano de fundo do que a gente vai olhar nesse passo a passo de uma análise de um ato de concentração. Existindo, então, o problema concorrencial, né, em probabilidade, a gente passa para a análise das eficiências. As eficiências, como eu havia dito no início, é ver se existe alguma sinergia, alguma redução de custo que pode ser transferida para preço e, em última medida, ser transferida para o consumidor. Né? O consumidor pode ser beneficiado com a fusão e aquisição. Né? Você pode ter sinergias nessa nova empresa e que, ao final do dia, beneficie os consumidores. Então, é isso que vai ser feito nessa etapa. Vai ser olhado a produtividade, qualidade, se vai trazer maior inovação essa fusão e aquisição, se vai ter, como eu tinha dito, né, redução de custos. Mas isso tudo tem um critério. Né? Por isso que a gente diz que essas eficiências são eficiências antitruste. Né? São eficiências que têm que ser específicas da operação, elas têm que ser prováveis e verificáveis, tem que parte relevante dessas eficiências, né, tem que ser repassada aos consumidores e tem que ser demonstradas que elas vão ser obtidas em menos de 2 anos. Tá? Não adianta falar, tem eficiência, mas daqui 5, 10 anos que vai ser verificado. Não, o problema concorrencial existe da operação e ele tem que ser combatido com eficiências. Tá? Então, nessa sopesamento aí de malefícios e benefícios da operação, o efeito líquido tem que ser não negativo, ou seja, o consumidor não pode ter um efeito negativo dessa operação. Essa operação ela tem que ser neutra concorrencialmente ou benéfica concorrencialmente para o consumidor, ou seja, pensando em termos de preço aqui, unicamente, tem que ter uma diminuição nos preços ou, no mínimo, essa operação não pode ter um nexo de causalidade para aumento de preço. Ela tem que ser neutra. Tá? Logicamente, eu estou falando aqui de preço, mas a análise concorrencial, né, o bem-estar do consumidor, ele não é medido apenas em preço, ele pode ser medido tanto em preço como qualidade, diversidade de produtos e produtos inovadores, né? Inovação. Tá? A gente fala muito de preço aqui, porque é o que seria mais fácil de quantificar. E um outro ponto a ser analisado, mesmo que não exista problema concorrencial no lado da probabilidade de exercício unilateral do poder de mercado, ou seja, a empresa unilateralmente ela não tem incentivos aí para aumentar preço, né? Porque ela vai ser contrabalanceada aí pelas eficiências, pode ser que existe uma probabilidade de exercício de poder coordenado. Pode haver um aumento da probabilidade dessa coordenação, ou seja, você tornar o mercado mais concentrado, com menos empresas, você pode levar a uma coordenação explícita ou tácita, né? Sem um acordo formal entre as empresas, mas elas podem entrar no equilíbrio em que elas vão conjuntamente aumentar preço. Então, é importante analisar o número e a simetria dos concorrentes, olhar barreiras à entrada,
homogeneidade dos produtos, estabilidade tecnológica, porque tudo isso vai influenciar numa maior probabilidade de exercício de poder coordenado. Ok? E, por fim, encontrando problemas concorrenciais, mesmo tendo algumas eficiências, ou em algumas operações não existe eficiência, mas existe a maior probabilidade de exercício de poder de mercado das empresas, um aumento de preço. E para confrontar ou mitigar esse aumento de preço, o que tem que ser feito? Uma aprovação, muitas vezes, com restrição. O que é uma aprovação com restrição? É o que a gente vai chamar de remédios antitruste. Aqui também existe um guia elaborado pelo CAD, que vai mostrar todos os aspectos de remédios antitruste. Vai mostrar a diferença de remédios comportamentais, remédios estruturais, um mix desses dois remédios. Vai falar um pouco sobre como que esses remédios são desenhados, como que esses remédios são testados no mercado, se eles são aplicáveis ou não. Então, tem todo um estudo para se aplicar esses remédios, E tem todas as boas práticas de se aplicar esses remédios antitrustes. E se essa operação poder ser aprovada com remédios, essa é uma possibilidade. Muitas vezes, o problema concorrencial é tão grande, ou não existe meios de desenhar um remédio apropriado para a operação, essa operação vai ser rejeitada, vai ser reprovada pelo CAD. Por outro lado, se chegar depois das eficiências e não existindo probabilidade de exercício de poder coordenado, e a probabilidade de exercício unilateral lá, de exercício de poder de mercado ser mitigada apenas pelas eficiências, você pode aprovar a operação sem restrição. Foi justamente essas possibilidades aqui que eu trouxe para vocês aqui no final, só resgatando aquele nosso resumo do início. Então, para cada caso, aqueles casos complexos, ordinários, maiores, em que você tem uma concentração de mercado relevante e que você passa dessa etapa 2 aqui de possibilidade, você vai caminhar para essas outras etapas. E é justamente esses casos que eu quero trazer para vocês nas próximas aulas. Então, fiquem atentos, fiquem atentas no meu canal, que eu vou disponibilizar alguns casos para vocês, tá? Tanto em atos de concentração, como em análise de condutas anticompetitivas unilaterais. O que é isso? Para quem não sabe, já vai estar disponível aqui no canal, para vocês também entenderem o passo a passo e análise de casos concretos. Mais uma vez, me sigam aqui nas redes sociais, eu estou no Facebook, estou aqui no canal no YouTube, estou no Instagram, estou no LinkedIn, é só digitar Guilherme Mendes Rezende, vocês vão me achar, tá? E um último aviso, se você gostou dessa apresentação, quer o PDF do PowerPoint, eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo o link para você acessar e fazer o download dessa apresentação, tá bom? E por último, não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal. É só clicar aqui, você vai ser notificado quando mais aulas forem disponibilizadas aqui, tá? Mais uma vez, muito obrigado e até breve.